Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia, seja com todos nós. Nesse dia, é o 17 de maio de 2022, graças a Deus, Estamos aqui, Firmes, em vigilância, e graças a Deus pela conservação das nossas vidas, Então, irmão, vamos continuar aí no Apocalipse, nos lembrando aí, das cartas, que o Senhor Jesus escreveu às igrejas, É isso? Mistério, As designações, As determinações, os desígnios, Do Senhor Jesus para as igrejas, correções, elogios, E mostrando o que iria acontecer e poderia acontecer com as igrejas no futuro, Falamos um pouco aqui estávamos falando sobre a Tiatira, E nós estamos falando aqui sobre as correções e sobre as figuras, as sombras, do futuro, da igreja. Então, aqui em Tiatira, nós vimos que essa Jezabel aqui, ela é a figura das religiões, Que as religiões, elas desencadearam uma perseguição contra a igreja, Contra os apóstolos, e contra a igreja. Então nós estamos vendo aqui que essa perseguição era porque a igreja combatia exatamente o que? A idolatria, É isso? Então ele está dizendo aqui, tenho aqui no versículo 20, capítulo 2, de Apocalipse, tenho contra ti que tu lera Jezabel, mulher profetiza, religião, ensinar e enganar os meus servos, certo? Para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria, Bom, então aí ele fala aí sobre essa situação, e no versículo 24 ele vai dizer o quê? Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então ele está falando aqui do quê? Dos remanescentes, os restantes, Então teve gente lá em Tiatira, como tem em todas as igrejas, pessoas que ouviram a palavra e a colocaram em prática, e refutaram as heresias que porventura apareceram, É isso? Porque no versículo 25, nós já vimos também, ele diz que o que tendes, retende até que eu venha, Bom, aí vamos para a carta de Sardo, Na carta de Sardo, ele vai dizer, ao ministério que ele sabe as suas obras, Você tem o nome de que vive, mas você está morto. Então aquele ministério ali estava morto, Ele dizia que estava vivo, mas estava morto. Por quê? Olha o que ele diz aqui, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então as obras daquele ministério ali eram feitas o quê? Sem zelo, A obra por qualquer jeito, Não tinha muita vigilância, E aí ele recomenda a ele, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, rapaz. Lembra? Não esqueça. Vai atrás. Vai ler, vai examinar, para você conhecer. Coloque o prumo, Coloque o nível, o esquadro, as linhas, para que você possa adquirir, o entendimento, a sabedoria das Escrituras, para que você não seja enganado por qualquer vento de doutrina, Tome cuidado.
Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora eu sobre ti virei. Né? Ele está falando aqui do quê? Do arrebatamento da igreja. Né? Ele virá como um ladrão. Que está escrito lá na parábola das virgens prudentes, né? E das virgens loucas, está escrito lá que alguém deu um grito. Ei, aí vem o esposo. Né? Aí quem estava preparado, que eram as virgens prudentes, receberam o esposo. Quem não estava, não receberam, né? Mas em Sardo, versículo 4, ele diz o quê? No capítulo 3. Mas tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porque são dignos disso. São as virgens prudentes, os remanescentes, aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática, né? Corrigem o ministério, inclusive, né? Ministério não zeloso, né? Conforme exatamente o que está escrito. Porque se não for corrigido, se o ministério não se corrigir, o que o Senhor Jesus vai fazer? Ele vai tirar o castiçal dele. Ou seja, vai fazer com que a igreja se separe dele. Né? Por isso é que tem, né? É conhecido aí através das histórias o que se chama de cisma, de divisão, de separação. Que na verdade muitas coisas foram o quê? O Senhor Jesus tirou o castiçal daquele ministério, porque aquele ministério era relaxado, era relapso, não vigiava, não exortava, né? Não falava, não lia, não examinava, né? E não corrigia, certo? Então tem lá os que, né? Algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, seus entendimentos, né? E aí vem a promessa, né? Quem vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai. Então essas vestes brancas aqui é exatamente o corpo espiritual, né? Que a igreja vai receber no dia do arrebatamento, para que ela possa entrar na cidade, né, santa de Jerusalém, na Nova Jerusalém. E aí vem a igreja de Filadélfia, né, a carta a Filadélfia, que é a igreja onde o ministério cumpria com todas as suas funções, e os irmãos estavam ligados, né, na doutrina. Só tem elogio aqui para essa igreja, né? Significando que essa igreja, né, realmente levou a sério o Evangelho e os ensinos de Jesus Cristo, dos profetas, dos apóstolos. É? Assim, no versículo 7 do capítulo 3, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha aí, a igreja ela vive na fraqueza. Então isso aqui é o tipo do que? Da igreja da Virgem Prudente, né? É o tipo da Virgem Prudente. Ela ouve a palavra e a coloca em prática. E ela está em fraqueza, né? A igreja ela é fraca, mas com o Senhor Jesus ela é forte, né? Aí ele vai dizer o que aqui, ó, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, né? Quem é a sinagoga de Satanás? Todas as religiões, né? Certo? Que combatem contra a palavra, contra o Senhor Jesus, contra a igreja, né? Aos que dizem ser judeus e não são, né? Certo?
dizem ser apóstolos, dizem ser cristãos e não são, né? É isso? Certo? Mas mentem, né? Estão mentindo em nome de Jesus, né? Em nome de Deus. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. É, irmãos? Amém, né? Continuaremos amanhã, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.